Você não consegue Ai, ai. viver quieto e calmo não, essa é que é a questão. Nossa senhora. Precisa Quando a gente aprender. pisca, você tá lá em Vegas. É só em viagem mesmo, só em viagem, olha. Falando nisso, tô com saudade de uns gifzinhos aí, hein? Ah, Hum, tô com saudade de rolar uns gifzinhos seus aí, uai. A gente tem que voltar às antigas. tem, né? Pode crer. Quanto tempo para aplicar esse trem aí? É, vocês vão entender. Isso daqui que eu vou passar, eu não recomendo que todo mundo aplique o que eu vou passar, não. Eu vou até passar de uma forma que vocês todos possam aplicar, mas vocês vão entender, vou chegar lá já. É, vai rolar encontro presencial, vai, junho ou julho. Boa. Tarcísio chegou no arco-íris aí já. Vai ele. Ai, ai. Mentoria para mulheres. Homens têm que viver em alta performance. É isso aí. Não é mole, não. Olha o Eric na bate-caverna dele. Turma dos câmera fechada, é a Kika quem tá com a câmera fechada da live aí. Né? Não, o pessoal, pô, tá achando que é webinário. Abre aí a câmera, galera. Vai Ó, ter pitch? os caras já. Aê, pô. Ó, as mulheres estão representando aí, ó. A Belks, a Analice, Rafaela e todo mundo com a câmera aberta. Boa noite, Os caras pessoal. tudo. Boa noite. Pô, mas caraca, eu tô só o pau da rabiola. Acordei agora. Aí é complicado, hein? Caralho, 8 horas da noite. Ai, ai. Aí é complicado. Boa, a gente já começa, pessoal. Tem bastante coisa pra falar pra vocês hoje, umas atualizações aqui. Vai ser legal, vai ser legal. Tô dirigindo, vou ficar no áudio. De boa. Pessoal, vocês receberam alguma automaçãozinha? Eu pedi até pra disparar uma automação hoje no WhatsApp de vocês, pessoal. Alguém recebeu? Não, Eu não não. recebi nada, Não não. recebi. Legal. Aqui não, tá. Eu recebi. Boa. Eu tô com. Eu fui testar a API oficial, né? Tô mandando um disparo em massa. Eu consegui mandar só para um terço dos alunos. Mas tá bom. Preciso aumentar lá para. Meu limite acho que tem 1.000. É, 1.000 disparos, se eu não me engano. Boa, turminha. 2 minutinhos a gente arrebenta aqui a boca do balão. Quando que vai ter um encontro nos Estados Unidos? Aí é só no armado, hein? Tem uns bizu pra aumentar esse limite rápido aí. Me passa aí depois. Eu tô precisando. Eu precisava de 20.000 disparos pra fazer umas coisas que eu quero fazer aqui. Preciso destravar esse limite mesmo. Horrível. Boa. Show. Então vamos lá. Recording in progress. Boa. Valeu, Felipe. Tamo junto, irmão. Entende. Legal. Turma, prazerzão estar com vocês aqui. Faz tempo que a gente não faz uma aulinha, né? Faz muito tempo, para falar a verdade. Mas é aquilo. Quando a gente traz alguma coisa, quando eu trago alguma aula ao vivo ali, é porque tem coisa importante, coisa que vocês pode ajudar na operação de vocês, tá? Então, qual que é
qual que é a minha ideia hoje, né? A gente aqui, a gente mudou algumas coisinhas na operação, né? Desde do que a gente tem ali na Legacy, né? Do que a gente ensina, pro que a gente está fazendo agora de fato. Então a gente mudou um pouco a questão do funil, tá? Eu vou explicar um pouquinho o funil que a gente está usando, que fez a gente fechar esses 10 contratos nos últimos 21 dias aproximadamente aí. Apresentação de vendas, tá? A gente mudou a nossa apresentação de vendas. Eu vou mostrar, ela não está 100% pronta ainda, né? Eu tô trocando algumas coisinhas na apresentação, mas basicamente eu vou falar para vocês o que eu enxergo hoje ser a apresentação ideal para vocês aplicarem ali nas reuniões, tá? Então, promessa, criativo, funil de vendas, apresentação de vendas, métricas, a gente vai falar um pouquinho de métricas, tá? Que a gente conseguiu nesse funil. E aí a gente abre para dúvidas depois, tá? Então eu vou ser bem objetivo hoje, para não tomar muito tempo de todo mundo aqui. E aí vambora. Show. Bom, já botei aqui, tá. Bom, galera, é o seguinte. Vou dar um panorama para vocês, assim, um pouco do mercado, né? O que a gente estava sentindo. A gente entrou em dezembro ali, né, no ano passado, um pouquinho de esperança, né, com a questão da eleição e que o Trump ia ganhar e que as coisas iam melhorar. E aí, nos primeiros meses do ano, ali, janeiro, fevereiro, e um pouquinho de março, a gente deu uma estranhada, né? Nos resultados, principalmente, no que a gente estava rodando aqui, a gente ficou meio receoso um pouco, né? Não estava tão bom quanto a gente achou que ia estar. E as métricas estavam ruins, o CAC ele estava muito alto, a gente estava, nossa, gastando muito dinheiro para fechar cliente. E aí, isso começou a me incomodar bastante, né? E a gente começou a pensar aqui, pô, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer alguma coisa que, cara, realmente chame a atenção, mas tem que ter alguma lógica por trás disso, né? Que a gente queria fazer uma promessa bem agressiva, e a gente fez, tá? Funcionou bastante, eu já vou meio que mostrar para vocês um pouquinho desse funil aqui. Eu não recomendo que todo mundo execute isso aqui, o que eu vou falar, porque para executar isso aqui, vocês precisam ter uma base de clientes que já estão pagando vocês, tá? Eu vou adaptar para quem não tem muitos clientes ainda. Porque você vai sobrecarregar um pouco o teu operacional, botando muita gente para dentro. Então, você pode fazer isso de uma forma diferente e usar o que eu vou te ensinar hoje, por exemplo, como um downsell numa call de vendas, que é muito bom, tá? E aí, basicamente, a gente sentiu na necessidade de fazer alguma coisa muito fora do padrão ali, muito, né, que a gente saísse do tradicional, da campanha de mensagem ali no WhatsApp, que, pô, funciona, né, tem lá os seus resultados, só que é a mesma coisa, você gasta uma grana, tem lá 100 leads, né, desses 100 leads você tenta arranjar pelo menos umas 15 calls, você gasta uns 6 mil reais para ter esses mesmos 100 leads ali, tenta desenrolar umas 15, 10 calls, aproximadamente, e tenta fechar 1, 2, 3, 4 clientes, enfim. Geralmente é assim, né? Óbvio que tem gente que consegue resultado gastando muito menos, gastando R$ 1.000, R$ 500, e acerta a mão no criativo, só que o normal, né, o tradicional, é o que eu tenho visto, principalmente nas consultorias individuais que eu presto, as campanhas de WhatsApp, elas têm gerado um custo ali de R$ 50, de R$ 60 por lead, e a cada 100 leads aproximadamente, você consegue agendar 15 calls, 20 calls, às vezes menos. Então, assim, muita gente não responde, porque a gente tem toda a parte de follow-up. Então, e o o funil de agendamento automático, ele tem um probleminha do no-show, né? Então, o no-show estava bem alto quando a gente estava rodando aqui, e a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Vamos pensar numa promessa diferente. Então, eu vou refrescar um pouquinho a memória de vocês. Quando a gente fala promessa, né? A gente fala ali, tem nas aulas, tá? Mas eu vou repetir isso para a gente construir uma linha de raciocínio aqui. Quando a gente fala em criar uma promessa, né, em criar uma oferta, a gente está falando ali eu sempre trago como exemplo a equação do Alex Hormozi, que é um player lá dos Estados Unidos, onde você pega a gente tem lá o nosso perfil de cliente ideal, né? A gente pega esse perfil de cliente ideal
e a gente cria, né? A gente pensa num objetivo que esse cliente quer, é algo que ele queira atingir ali. Então, vamos colocar, a gente já chegou a rodar, né, de 30 a 60 agendamentos num período X. Eu já cheguei a rodar bastante essa promessa, tá? Inclusive, acho que ela funciona ainda hoje, mas o pessoal deu uma saturada, porque muita gente usou ela. E aí, basicamente, a gente pega esse objetivo principal, tá? E esse objetivo principal, na mesma equação, aqui na parte de cima da equação, ele tem que ser algo palpável, algo atingível, porque senão fica muito marqueteiro, muito tabajara, o potencial cliente desconfia. Então tem que ser algo ali que de fato você fale algo que o cliente queira e que ele veja que pode ser possível. Então, quando eu vejo, às vezes, pessoa que quer garantir o número de clientes, cara, isso é muito complicado, o cara vai desconfiar demais. Agora, você garantir orçamento, você garantir quantidade de leads, você garantir algum resultado comercial, né? Ah, vendo o dobro, gastando a mesma verba de marketing, enfim. Quando você garante essas coisas mais palpáveis ali, o cara, ele tem ele dá uma chance para escutar o resto do criativo, olhar o resto da página. E aí na equação de baixo, né? Então, ó, objetivo principal e se isso é palpável, né, se isso é atingível ou não. E aí na parte de baixo, a gente coloca ali esforço, né? Esforço e sacrifício e o tempo que a gente vai conseguir atingir isso. Eu sempre dou o exemplo, né? Eu sempre dou esse exemplo porque ele é muito claro, né? Se a gente pega academia e a gente pega cirurgia plástica. Então, pô, ambos, a promessa ali de ambos é você ter uma barriga chapada. Só que, óbvio, que na academia você paga lá seus 80, 100, 200 reais por mês, sei lá quanto vocês pagam na academia, e você vai demorar muito tempo para conseguir aquilo, né? Porque você vai precisar de um esforço maior, de um sacrifício maior, e a cirurgia plástica justifica o preço ser extremamente alto, porque ela traz um resultado parecido, similar, com o que a academia traria às vezes ali, né? Só que num tempo e num esforço e sacrifício muito menor, tá? E aí, a gente, nessa promessa nova que a gente fez aqui, tá? E a gente viu muito americano rodar isso, né? E eu fui atrás de entender como que funcionava esse funil, que é um funil de trial, né? É um funil de teste, como se você trabalhasse 30 dias de graça para a pessoa. E aí eu fui atrás, a gente foi estudar um pouco essa questão desse funil novo. Como vocês, acho que alguns já sabem, né? Eu estou na mentoria do Joe Kaplan, que é um dos maiores players de agência lá nos Estados Unidos. Então eles usam muito isso lá, né? E aí eu comecei a entender o que eles estavam fazendo, porque a conta não fechava, né? Eu falei, cara, como que você vai dar 30 dias de graça para a pessoa ali? E como é que fica o custo operacional disso? Como é que fica. Sei, eu sempre achei estranho, né? E quando a gente olha na internet, a gente julga, né? Tipo, o cara tá trabalhando de graça, né? E aí, a grande realidade é que esse funil ele foi feito para ser um funil CAC zero, né? É um funil que você não gasta com a aquisição do cliente, né? Só que você sobrecarrega um pouco o teu operacional. Então, assim, como que funciona ele, tá? A gente criou a nossa promessa. Eu já vou mostrar algumas coisas na tela do meu computador para vocês, desde campanha, vou abrir meu gerenciador de anúncio aqui, campanha, vou abrir o próprio funil para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí, basicamente, a gente entendeu ali a estratégia, né, que o pessoal estava usando. Como que consiste essa estratégia do trial? Você chama a pessoa, né, pelo teste de 30 dias para conhecer a tua prestação de serviço. E aí, vamos supor que você pague lá $100, $200, que o teu custo de aquisição de cliente ele fique $100, $200 ali nessa oferta mais agressiva, né? A ideia, e eu já vou também bater na apresentação de vendas para vocês entenderem, a ideia é que no final dessa call, né, onde você apresenta o teu serviço, onde você fala um pouquinho, né, sobre como que você vai ajudar o cara, né, você cobre um setup baratinho para pagar o tráfego. Então, eu vou mostrar o gerenciador já para vocês aqui, que a gente gastou R$6.000 aproximadamente, deu $950, tá? E a gente conseguiu ter 10 contratos assinados. Óbvio que, Lucas,
A gente só vai saber o resultado real disso daqui 30 dias, né? E sim, né, tá tudo bem. Na real, 30 dias não, daqui uns 15, 20 dias, né? E sim, realmente. Só que se vocês pararem para pensar, eu comecei a raciocinar tem pouco tempo sobre isso. Falei, cara, a gente assinou 10 pessoas ali o trial, né? A gente colocou para dentro. Já tá fazendo onboarding, já tá fazendo várias coisas. Cara, se no pior dos casos, se 3 pessoas ficarem, a gente tá falando num CAC ali de aproximadamente R$ 2.000 para um contrato de US$ 1.000. Não é caro, tá? Não é caro. Pensa que o cara vai ficar no mínimo com vocês 3 meses. E um dos maiores erros que eu vejo hoje da galera é ser muito mão de vaca com essa questão do CAC. Eu vejo que o pessoal fica desesperado, tipo, querendo captar cliente, pagando muito pouco, né? Só que se a gente for pegar no montante, o tempo de vida que o cliente fica com a gente ali, seja no mínimo 3 meses, 6 meses, cara, você pagar R$ 3.000, R$ 4.000 na aquisição de um cliente, eu tô disposto a fazer isso. Porque o cara ele vai me gerar pelo menos ali 15, 16, 18 mil, né? Então, assim, é um CAC bom. E eu fiquei pensando, cara, imagina, tudo bem, não vão ser os 10 que vão ficar, provavelmente, mas sei lá, imagine 7 clientes ficam, e eu gastei US$ 1.000 nisso, para captar 7 clientes, olha que parada bizarra, né? E a gente deu até uma segurada na campanha, para a gente ver de fato quantas pessoas vão ficar, mas a gente notou que nas nossas reuniões de vendas, e a gente pretende repor as reuniões de vendas que tem na Legacy hoje, a gente notou que a galera tem vindo com uma qualificação muito boa, no sentido de, pô, vocês estão colocando de vocês na reta, pô, legal essa promessa aí, tal. Então, assim, já começa a trabalhar, né, entrega o que tem que entregar ali, tenta trazer uma vitória inicial para o cara durante esses primeiros 30 dias. Então, se ele tem base, por exemplo, a gente usa lá na Clique Pandora, reativação de base, fazer alguma automação, algum disparo de e-mail. Eu não estou muito a fundo na questão da operação da entrega, tá? Então, quem está cuidando disso é o Anderson, que eu vou trazer ele aqui para dar uma aula para vocês em breve. A gente está com essa parceria já tem um tempo, né, de fazer essa junção das agências. Então, eu estou cuidando toda a parte comercial e parte de funis, atração de clientes, e ele está cuidando da entrega. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como que funcionou esse funil, o que a gente notou de diferente, os números, tá? E a pessoa perguntou aqui no chat, né? Isso sem a pessoa pagar nada. A gente tinha alinhado, né? Um setup inicial que a gente delimitou ali de US$ 200, US$ 300. E se eu não me engano foram 2 pessoas ou 3 pessoas que pagaram só. As pessoas que estavam fazendo, né, as vendas não cobraram o setup, só foi lá, assinou o contrato e o cara vai pagar no dia 31, né? O que a gente aprovou em contrato ali, o que a gente fechou em contrato. Então, algumas pagaram, outras não, mas assim, o direcionamento é que todas as pessoas paguem pelo menos um setup de US$ 200 para a gente começar. E a gente estipula isso que é o setup da ferramenta, tá? E aí pensa comigo, pô, eu gastei R$ 6.000, né? Isso aqui é matemática pura. Pô, eu gastei R$ 6.000, tô falando que gastei US$ 1.000, né? Para assinar 10 contratos, tá? Cara, se eu tivesse cobrado US$ 100 de setup, eu teria pago o meu tráfego de cada cliente. Tudo bem, Lucas, você está sobrecarregando o teu operacional, né? Você está colocando as pessoas para trabalharem, mas eu já pago esses funcionários. Sim, dificilmente eu vou, por conta de 10 clientes, a gente com a equipe que tem hoje, dá para segurar o atendimento. Então, cara, mas o que vai acontecer é a gente dá uma sobrecarregada na questão da entrega, né? E se precisar, a gente faz alguma coisa diferente ali. Mas tá bem encaminhado, porque depois que você usa Go High Level, né, depois que você usa Click Pandora, tá acostumado a entregar as coisas pelo sistema da Go High Level, fica muito mais fácil, porque você tem tudo ali. As automações estão prontas, as páginas estão prontas. Hoje, para você fazer uma página, você precisa de quê? De 30 minutos. Trocar copy, comprar um domínio, mudar um pouquinho a identidade visual e pronto. As automações, pô, já estão todas prontas, né? O que significa setup, para explicar para a pessoa? Cara, o setup ali a configuração de ferramentas com os dados do cliente. Você explica que basicamente é uma configuração, né, que vocês fazem nas ferramentas. Então,
É exatamente isso, não tem muito que. É como se fosse um custo, pode colocar como custo da ferramenta, enfim, tá? Então, a ideia, né? Falei, pô, em torno de $260 de cobrança de ferramenta, certo? Aí depende, você pode cobrar, por exemplo, $300 de setup, você assina a Click Pandora por R$ 300 e você lucra em cima ali, entendeu? Né? E depois você tem que cobrar do cara todo mês, tá? Então a gente falou, pô, vamos fazer esse teste, né? E aí, vou mostrar algumas coisas para vocês aqui na prática. Só um segundinho, tá? Calma aí, calma aí. Beleza. Só pra vocês terem uma noção, tá? A gente veio com esse tipo de oferta aqui, tá? Teste o melhor serviço de marketing por 30 dias e pague apenas se tiver resultado, né? E aí, a partir disso, a gente fez um funil de quiz, tá? Onde não vou preencher ele por completo ali, mas basicamente a gente entende o nicho do cara, né? E calma aí, deixa eu ver onde está o restante aqui. Tá. A gente entende o nicho da pessoa, tá? E pergunta se ela tem disponibilidade de investir em anúncios. Investir pelo menos $1.000 por mês, né? E aí a gente colocou a nossa qualificação nisso. E a gente fez outras perguntas qualificatórias também, tá? O pessoal que é do Armada já viu essa aula e tem acesso a todas as coisas ali, então o pessoal já tá acostumado. Para quem é do Armada é uma aula repetida. Então, beleza, aí o que a gente fez? Né? A gente pegava, tudo isso caía já diretamente no CRM, tá? Então, todos os leads, eles caíam aqui no CRM, né? A gente via quem era MQL, a gente tentava entrar em contato ali com as pessoas também que às vezes não eram tão qualificadas, mas a gente via que dava para extrair alguma coisa. E o resumo da ópera, tá? Só para vocês entenderem, vindo aqui no gerenciador de anúncio, é que a gente gastou ó, $950, tá? A gente teve aqui 83 pessoas chegaram até o final e preencheram o quiz, tá? O nosso quiz até o final ali. Dessas 83 pessoas, a gente teve 22 pessoas qualificadas que agendaram uma call com a gente, tá? Dessas 22, a gente teve 6 no-shows, foram 6. Foram 23, a gente teve 6 no-shows e a gente teve 19 ou 17 reuniões, tá? E 10 toparam aceitar esse free trial, tá? Então, assim, em tese, tá? Nós gastamos aqui $950 e fechamos 10 contratos. Significa que eu vou ter $10.000 de ticket média ali depois de 30 dias? Não. Pode ser que metade fique. Só que ainda assim, você tem um CAC ali de $200 por cliente captado, cara, é muito bom. É muito fora da curva, sacou? E aí, a gente vai esperar os próximos dados agora, a gente vai entender de fato quantas pessoas realmente vão ficar, mas o que eu recomendo aqui, agora entrando um pouquinho mais ali na parte que vocês, para quem está no começo, o que vocês podem fazer, tá? Eu vou... Ó, isso aqui só para vocês terem noção, a gente começou, se eu não me engano, no dia 20. Foi isso mesmo, acho que foi um pouco, dia 20 ali, que a gente fez os anúncios. Só para vocês terem noção, o CTR, tá? Ficou ali, vou passar algumas métricas para vocês. CTR ficou na faixa ali de 1,52, tá? CPC 2,35, tudo em dólar, tá? 2,35, CPM $35. Lucas, faz diferença eu ter uma BM em dólar e outra em real? Cara, eu fui num evento da Full Sales, né? De comercial. E não vai ter. Eu vou explicar para vocês o que a gente está fazendo em relação à Legacy, em relação à Armada, tá?
eu vou passar minha linha de raciocínio e a linha que a gente vai seguir nos próximos meses mais para frente também. E o que vocês podem esperar. Eu fui no evento do Rio de Janeiro da Full Sales, eu li tudo sobre estruturação comercial, né? E aí, eu sentou do meu lado o gestor de tráfego do Ícaro de Carvalho. A gente começou a trocar uma ideia e eles estão aprendendo bastante com o pessoal do Black para alguns conceitos de tráfego, né? Pessoal do Black para tráfego pago é absurdo. Então o pessoal é muito bom. E tá trazendo alguns conceitos do Black, né? Do jeito de fazer tráfego do Black. Black Hat, coisas proibidas aí. Mas é a forma de tráfego, tá? Não é a promessa, enfim. Estão pegando bastante conceito de como você faz o tráfego, né, para os produtos Black. E eles estão trazendo para as coisas dele, né, para os produtos do Ícaro, enfim. E a gente começou a trocar ideia e lá, cara, mas eu tava olhando ele subindo as campanhas, né? Eu falei, você tá subindo a mesma campanha em conta de anúncio diferente? Ele falou, cara, você não tem noção qual a diferença que isso dá. Eu falei, ô louco, mano, você sobe a mesma coisa em conta de anúncio diferente. Ele falou, nossa, velho, isso aqui pra gente foi uma parada que mudou o game. Ó, vou te mostrar. Aí ele mostrava, eles estavam rodando um webinário pago, né? Ele mostrava o custo de aquisição do cliente, do mesmo, não do mesmo cliente, mas do mesmo criativo, em contas de anúncio diferente, com públicos iguais. Era tudo igual. O que mudava era a conta de anúncio. Era coisa assim, bizarra. Tá? Em um eles estavam pagando R$ 60 na aquisição, e outro eles estavam pagando R$ 18, fazendo a mesma coisa. Eu falei, mano, que maluquice, cara. E aí no Rio de Janeiro eu já falei, pô, vamos subir numa conta de anúncio diferente, né? É muito. Eu não sei, cara, é muito, muito doideiro, eu achei também. E a gente testou subir. Nas minhas operações de orgânico acontece muito isso, mas não compartilhava dados de pixel, né? Não cruzava dados. Eu acho que não. É, eu acho que não. E aí eu falei, caraca, pô, vou testar isso aqui, né? Porque eu tava rodando funil de agendamento automático que a gente ensina dentro da Legacy, e a gente tava tendo um custo por agendamento ali de R$ 360, R$ 400. Eu falei, cara, que isso, velho? Eu pagava, pô, eu pagava R$ 80, R$ 100, R$ 150 no agendamento. Eu tava desesperado já, né? Sem tirar um coelho da cartola, a gente tava pagando R$ 300, R$ 400 por agendamento. Eu falei, cara, tá sim, impossível, né? E aí eles falaram isso, tá? O gestor do Icaro falou isso. Eu falei, pô, vamos testar. E a gente já tava querendo fazer esse funil, né? Já tem um tempo. E eu testei. Ó, não, eu tô nas mentorias de Blake também. A galera isola tudo para testar a qualidade da conta. Por isso a galera compra tanta conta com gasto. É isso aí. Massa. E aí a gente testou, não só esse funil que eu acabei de mostrar para vocês, mas um outro funil também, que era um funil de quiz também. E a gente teve um resultado por agendamento muito surreal, tá? E esse outro funil de quiz que a gente estava testando, vou mostrar para vocês agora. E o que eu recomendo que vocês façam, tá? É, sem, sem usar o trial ali como chamariz. Por quê? Porque se vocês estão com pouco funcionário, se vocês estão tocando operação sozinho, se vocês estão ali, vocês vão se sobrecarregar. Se colocar 10 pessoas, colocar uma galera de vez, entendeu? Então eu recomendo que vocês usem a questão do trial até como um downsell na reunião de vendas de vocês, que eu já chego lá, tá? Vou continuar falando de funil aqui, eu já chego na apresentação de vendas. Daí, qual que é a questão, né? Aí a gente subiu esse funil que eu acabei de mostrar para vocês, e antes eu tinha subido um outro funil que basicamente era a promessa, né? Era uma promessa bem oferecida. Eu garantia orçamento, né? Se não me engano, era de 15 a 25 orçamentos em 60 dias, e a pessoa só pagava ali depois dos 30 primeiros dias. E fiz a parada com agendamento automático também. A gente chegou a rodar na Inglaterra, a gente chegou a rodar. Não foi foi na Inglaterra. Foi nos Estados Unidos e na Inglaterra. Eu tava pagando 100, aí eu comecei a diminuir meu custo por reunião. A gente tava pagando R$ 100 por reunião, né? Eu vou até puxar no gerenciador de anúncio aqui para vocês olharem, e vou puxar o funil também para vocês entenderem. Caralho, eu falei, mano,
puta, barateou demais. Só que aí eu tava rodando no meu. Eu tava rodando no meu perfil pessoal. Todas as coisas da agência, eu sempre tava rodando no meu perfil pessoal. Aí o que chegava? Sempre vinha o cara que não quer pagar legacy, o cara que não quer pagar armada e quer fazer a porra da engenharia reversa, entrava no funil, marcava reunião. Teve uma semana que a gente teve que cancelar 6 reuniões, porque eram gestores de tráfego que estavam simplesmente ali querendo entender o que a gente faz. Falei, não, cara, tá fora de cogitação. Eu prefiro que as pessoas achem ali que eu não tô rodando nada, do que ficarem entrando no meu perfil, ver que eu tô rodando parada de agência e entrar no meu funil, né? Tô pegando eu tô pegando a campanha aqui para mostrar para vocês. Cara, recomendo fortemente que vocês testem isso que eu vou mostrar, tá? Isso aí, detalhe, nossa senhora, é muito simples de fazer. Cadê? Aí, beleza. Ó, Sumiu. eu vou mostrar aqui. Eu fiz para o Reino Unido, para Reino Unido não, desculpa, para Inglaterra e também, deixa eu aprovar a galera aqui, caralho. Boa, aprovei. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Tá. Ó, só para vocês terem uma noção, tá? Essas campanhas estão desativas agora, desativadas, tá? Mas a gente estava tendo, ó, esse custo por programação é por reunião agendada, tá? A gente teve ali no comecinho do funil, nos Estados Unidos, R$ 82 e aqui 148. O que consiste, né, nesse... E a nível de criativo, dar uma pincelada aqui para vocês. A gente fez majoritariamente criativos em imagem, tá? Acho que todos foram criativos em imagem, para ser bem sincero. Isso é dia Então eu vou... 16. É o Às quê? 17 eu não tenho. 17. Aí fica voltando os que a galera tá selecionando e cancelando. Tem que ficar aqui aberto, eu acho. Pera aí, acho que ele tá falando sozinho, deixa eu mutar. Acho que deu ruim aí. Enfim, vou compartilhar um criativo com vocês aqui, que a gente teve um custo bem baixo. Então, ó, trabalha com construção nos Estados Unidos, método validado com 42 empresas. Garantimos de 10 a 25 novos orçamentos qualificados para sua empresa e você só paga depois dos 30 primeiros dias, tá? E aí a gente mandava a pessoa lá para uma LP que era diferente, tá? Que basicamente era a promessa e o quiz, feita ali na Click Pandora mesmo. E a gente notou uma qualificação muito maior referente à campanha de WhatsApp ali que a gente costuma ensinar e quem geralmente tem pouco dinheiro também. Então o quiz ele dá uma qualificada um pouco melhor, né? Deixa eu sair aqui do gerenciador. E calma aí. Acho que o computador tá lento pra caramba hoje. Então assim, ó, voltando ali nesse funil de trial, né? O que eu faria, tá? Se eu tivesse com poucos clientes e quisesse emplacar alguma coisa ali rápido, né? Eu faria esse funil de quiz, né? Onde você delimita uma promessa, que eu ensinei para vocês no começo dessa call, como que você monta a promessa, qual é a equação do Alex Hormozzi ali. Você pode colocar ou uma garantia, ou algo extremamente forte, tão forte quanto o trial de 30 dias, tá? Que tire o esforço e o sacrifício do cliente, beleza? E nossa, o vídeo do Rafael tá me enlouquecendo aqui, cara. Eu não sei se é o vídeo dele ou se é um vídeo aleatório. Jesus amado. Eu tenho um problema de prestar atenção, velho. Tirei. Foi mal, galera. Ai, caralho. Beleza. E
Então, ó, definiria uma promessa, tá? Colocaria isso ali numa página em branco mesmo. E embaixo, um quiz, tá? Tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer na própria Go High Level, né, na própria Click Pandora. E tem uma outra ferramenta que eu vou mandar no grupo, eu posso mandar no grupo para vocês. É Quill Forms, se eu não me engano. Você consegue conectar dentro da Go High Level também e fica bonito, né? O Marcelo, que é do Armada, ele mandou para a gente também na última aula do Armada um linkzinho mostrando em como fazer esse quiz ali dentro, né? E aí, beleza, começaria a rodar anúncio focando nessa promessa, tá? Que vocês forem criar. Olharia a qualificação das pessoas no preenchimento do quiz. E antes a gente começou com um lead score muito alto. Ou seja, a pessoa precisava ter funcionário, precisava poder investir $1.000 ali, ter um faturamento acima de $20.000 por mês. A gente tirou tudo isso, a gente deixou só um investimento de $1.000 por mês em tráfego pago. Né? Tem uma pergunta no nosso quiz lá. Você pode investir $1.000 por mês em tráfego pago? Se a pessoa diz que sim, aí ela recebe o calendário para ela agendar uma reunião com a gente. Se ela diz que não, ela não é qualificada, tá? Então, faria isso, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês agora, e vou responder as perguntas antes aqui, que eu vejo que tem 14 mensagens. O que a gente está mudando na nossa apresentação, né? Hoje eu fiz uma call individual ali com um membro que entrou no Armada, e a gente fez todo um planejamento, um Trello, né? A gente está fazendo isso, pessoal de consultoria individual, para quem entra no Armada, a gente faz um Trello de acordo com o dinheiro que você tem para investir, de acordo com a tua quantidade de equipe que você tem, e com todo o passo a passo ali, de qual funil seguir, como fazer, enfim, mostro também os meus criativos para a pessoa, tá? E aí a gente fez várias mudanças, estamos fazendo várias mudanças na apresentação de vendas. E para vocês entenderem as mudanças, eu vou ter que mostrar para vocês 3 apresentações de venda, tá? 3 apresentações ali que a gente está mesclando, né? A minha super antiga, a não tão antiga, que eu acho que tá, se eu não me engano, está na Legacy, tá? E uma nova que a gente começou com base no que o pessoal da Full Sales faz, tá? E aí, pô, a gente achou genial e a gente decidiu mudar, tá? Deixa eu responder algumas coisinhas aqui. Mas aí, no caso, é melhor rodar no perfil de agência. Cara, é como eu sou uma figura meio que pública ali, né? Tem um certo tráfego, pô, passam quase 700 mil pessoas no meu perfil mensalmente ali por conta de tráfego. Então, eu prefiro rodar no da agência, tá? Porque é um saco, cara. A galera fica fuxicando todo o funil ali. Tu tá isolando o domínio também para fugir de copiadores e curiosos? Cara, tem uma aula disso, se eu não me engano, na Legacy também, mas a gente não chegou a fazer não, tá? E Lucas, e para quem não tem grana para investir em tráfego pago ainda, tá? A gente já troca uma ideia sobre isso. A câmera segue o movimento das pessoas. Beleza. Cara, o quiz pelo Typeform, pode ser. Pode ser, tá? A gente não usou o Typeform, a gente usou essa outra ferramenta que eu comentei com vocês, que o designer, né, colocou junto a Go High Level ali, mas você pode colocar o Typeform, pega o código embed lá, né, o embedado, e joga na página, né? Bem tranquilo, tá? Então, página e Instagram da agência, não entendi muito bem essa parte. Assim, ó, vamos lá. Vocês podem rodar, que eu falei de mim, tá? Não é uma regra. Vocês podem rodar no perfil de vocês, no perfil da agência, só que eu, Lucas Neves, como eu sou uma figura um pouco mais pública ali, de ter um tráfego no meu perfil, rodo anúncio para vender curso, para vender mentoria, acaba chegando uma galera e a galera quer saber o que eu tô rodando nos Estados Unidos, né? Então, tentar ao máximo me bloquear disso, né? E aí a gente tirou os anúncios que a gente estava rodando para colocar no perfil da agência, tá? Então a galera fica fuçando muito, é um saco. Eu lembro quando eu nem produzia conteúdo, eu rodava anúncio para dentista, né? Não sei quem me conhece há mais tempo aqui, sabe que eu tive agência de dentista. A gente já chegou a atender mais de 50 dentistas aqui. E a galera, os gestores de tráfego, eles gostavam muito do meu criativo e eles me mandavam mensagem ali no meu funil no direct do Instagram. E eu comecei a vender para gestor de tráfego através de um criativo de dentista. Então eu falei, ó, você quer ver estratégia completa? É tanto.
Tem que fazer uma limonada, né? Já tá lá, o cara já tá entrando no meu funil, gastando meu anúncio ali, clicando. Beleza. Turma, vamos lá. Agora a gente vai entrar na parte da apresentação de vendas aqui. Você bem direto ao ponto aqui para vocês, tá? O que vocês podem mudar na apresentação de vocês. E aí depois eu vou explicar algumas coisas que a gente vai mudar aqui dentro da Legacy, o Armada, tá? A gente está mudando muita coisa no Armada também, então vou dar uma palhinha para vocês das coisas que a gente está fazendo dentro do Armada. O nosso foco agora é entrando aí, terminando o primeiro semestre, entrando no segundo, tá? Eu vou abrir as apresentações aqui, só me deem um segundinho aqui, como tem 78 abas abertas, reunião rolando. Ai, cacete, vamos lá, beleza. Achei uma. Achei a outra. E achei a outra. Beleza, vamos embora. Então, ó. Deixa eu responder essa aqui antes. Vou conseguir um recurso entre 2.000 a 4.000. Dá para fazer uma boa captação para conseguir os primeiros clientes? Cara, dá. Tá? Pensa o seguinte, cara. Galera, coloquem uma coisa na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Cara, prospecção, nada mais, nada menos, é você ter um bom funil e entender de matemática. Só. Mais nada. É entender de matemática, entender os números. Saber, vai rodar o WhatsApp? Quanto você paga no lead? Quantos leads você precisa para agendar uma reunião? Quantas reuniões você precisa para fechar uma venda? A partir do momento que você faz conta matemática, você entende de matemática, você tem clareza ali dos teus números. Fica muito mais seguro e muito mais fácil você investir. A mesma coisa no funil de agendamento automático que a gente ensina na Legacy. Pô, vou rodar ali. Eu tô conseguindo pagar X reais numa reunião. O meu no-show dá em tanto. A cada tantas reuniões comparecidas, eu faço tantas vendas. Aí você começa a colocar, a fazer um jogo de números ali. Né? Pô, beleza, cada 10 reuniões eu fecho duas. Eu pago 500 reais na reunião. Pô, significa que eu tô pagando 5.000 em 10 reuniões e eu tô fazendo duas vendas. Então, o meu CAC, meu custo de aquisição de cliente, está em 2.500 reais. Para um cliente que vai para um cliente que vai ficar, sei lá, 3 meses, 6 meses comigo, beleza, tá bom, né? A gente tem que tirar, cara, esse jogo, o jogo de agência, tá? Tanto o jogo de agência quanto o jogo de vender mentorias, enfim, é um jogo de recorrência, tá? É um jogo de faturamento recorrente. Então, se a gente for querer focar ali em ter um CAC muito baixo sempre, não vai para frente, entendeu? Então, não tem como, tá? Vou abrir as apresentações aqui para quem está começando do zero. Cara, não tem essas métricas práticas. Cara, você pegar o dinheiro e investir. Todo mundo começa do zero. Esses funis novos que eu testo, eu começo do zero. É tudo do zero. Eu não sei os números que eu vou ter. Não sei quanto que eu vou pagar para o cara preencher ali até o final do quiz. Entendeu? E aí, depois que você vai obtendo os dados, é óbvio que fica mais fácil. Só que tem que colocar grana para jogo, não adianta. Esse é um mercado que é preciso que você invista dinheiro. Assim como qualquer outro mercado, galera. Porra, além da agência, eu vendo aqui meus cursos e minhas mentorias. Não, assim, o mercado digital, ele tá extremamente sofisticado. Extremamente sofisticado. Não se vende mais curso como se vendia antigamente. Não se vende mais mentoria como se vendia antigamente, com um CAC baixo. Entendeu? Hoje, pô, para fazer um webinário, para fazer alguma coisa, vocês não têm noção. Por exemplo, o pessoal reclama de agência. Para eu ver se eu vou conseguir validar um webinário aqui para vender a Legacy, para vender alguma coisa, é 15 mil que sai do meu bolso sem saber se vai voltar. Diretão. Porque o lead tá caro. E o comparecimento de público frio é 20%. Usando a API oficial, usando uma porrada de coisa. E eu vejo a galera chorando para botar dinheiro em agência. Eu falo, não, cara. É muito mais simples você validar um funil de prospecção de agência
do que você validar uma venda do infoproduto, uma VSL da vida. Sacou? E é isso aí, ó, 20% sendo bom mesmo. Porque o normal é 15%. Eu conheço gente que tem 12% de comparecimento. Imagina, você gasta 10, 15 mil ali para captar tantos leads e 12% comparece, velho. Você fala, caralho, vou ter que dar vida aqui para vender, para não tomar ré. Então, validar um funil de prospecção, agência, é muito mais simples, tá? Aí, ó, Nutra na gringa, a galera tá gastando 50k para validar. Se manjar muito, é uns 30. É isso aí, cara, o mercado tá assim, velho. Então, vocês ainda estão a agência na gringa ainda, ela não chegou perto ainda da loucura que tá o mercado de infoproduto, da loucura que tá o mercado de Nutra, de afiliado, não chegou perto ainda. Então, assim, aproveitem essa oportunidade, porque a tendência é que daqui 1 ano e meio, 2 anos, fique cada vez mais caro. Entendeu? E aí a gente tem que começar a bolar que nem eu bolei. A gente bolou esse funil de aquisição ali, o de trial, justamente pra gente tentar pagar o tráfego e ver se algumas pessoas ali vão ficar. Sacou? Então aproveitem. Pô, conheço gente, o Muniz colocou aí questão do mercado de Nutri. Eu conheço gente, pô, faço parte de mastermind grande aqui no Brasil. Então eu conheço gente que tá 500 mil negativo, tentando validar produto lá nos Estados Unidos. Entendeu? Mas assim, a galera tá. O bagulho tá louco. Tá louco. Literalmente não tá simples. Tá? E muita gente. E a maioria das pessoas não fala a verdade na internet. Começa por aí também. Então às vezes é muito melhor de validar, é difícil de aumentar a régua, porque tem muita gente competente. É exatamente isso, velho. Se vocês têm dinheiro, coloca um pouco de dinheiro, entende de matemática, bota um funil para rodar, usa a apresentação de vendas aqui, que a gente indica para vocês, vende do jeito que a gente ensina para vocês, e tem uma entrega razoavelmente boa, vocês já estão na frente de uma galera. Porque tem muita gente que não quer estar aqui com a gente na Legacy, não quer estar no Armada, quer fazer por conta, e é tanta cagada que a gente vê, a gente faz reunião com um cliente aqui, vários clientes reclamando que já pagaram a agência, o cara sumiu, ou o cara não sabe entregar, ou o cara quer tentar fazer campanha de WhatsApp pro americano que nem usa WhatsApp. Então, assim, porra, vocês estão num momento ali que dá pra. É a hora de arriscar, sabe? Bom, sobre a apresentação de vendas, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Ó, anotem, tá? Isso que eu vou falar para vocês aí, porque vai ficar meio bagunçado essa minha explicação, tá? Ela realmente vai ficar bagunçada porque a gente não terminou a nossa última versão da apresentação, tá? No meio do caminho aí. Deixa eu ver. Tá. Então, assim, ó, o pessoal mais antigo lembra dessa apresentação, tá? Que é o funil CGV, tá? Aqui a gente vai partir do mesmo princípio de uma reunião de vendas. O que a gente faz, né? Primeira coisa que a gente faz quando entra numa reunião é ali, lógico, você cumprimenta a pessoa, se apresenta e você seta os termos daquela reunião. Fala, fulano, tudo bem? Pô, prazer te conhecer. Você fala de onde? Ah, fala de tal lugar. Ah, beleza, tal. Ó, é o seguinte, fulano, eu tô aqui para te ajudar, tá? Eu vou te fazer algumas perguntas para entender sobre o teu negócio, para ver se eu consigo realmente te dar alguma ajuda, alguma dica ali que possa virar alguma chavinha e te ajudar a ter um faturamento melhor, a ter um resultado melhor. E se eu entender que existe um match entre a tua empresa e o que a gente tem para oferecer aqui, eu te explico um pouquinho como que funciona o nosso ecossistema, a nossa prestação de serviço. Tudo bem? Podemos seguir assim? Podemos. Show de bola. Aí você começa, obviamente, tá? É bom que você venha com uma pré-qualificação, tá? Que o cliente chega na reunião, você já sabe o nicho dele, você já sabe se ele roda tráfego ou não, você já sabe qual que é a landing page dele, se ele tem ou não, o Google Meu Negócio, quantas avaliações. É importante você ter esse briefing inicial, tá? Mas você começa ali a fazer as perguntas para a pessoa, né? Sobre as principais dificuldades dela, sobre as experiências prévias com a agência de marketing, o que ela já testou. Padrãozinho que, pô, tem na Legacy, é só pegar lá e entender as perguntas para a gente não se estender aqui, né? A partir do momento que você fez as perguntas iniciais ali, entendeu a necessidade do cliente, né? Você viu que ele entra ali no perfil de cliente ideal, tá? Vocês começam a apresentação.
tá? Lucas, eu vendo no Gogó, eu me garanto. Apresentação não preciso. Já vi várias pessoas falando isso. Só que entendam uma coisa. Quando a gente vai treinar comercial, quando a gente vai botar alguém para fazer no nosso lugar, como que a pessoa não vai ter o jogo de cintura que você tem? Ela não vai ter ela não vai ser tão safa ali quanto você numa reunião de vendas. Então é importante que ela siga um passo a passo, que ela siga um script, tá? Isso eu também aprendi com a galera da Full Sales no evento, no primeiro evento que eu fui lá atrás. E desde então a gente só usa apresentação para tudo, tá? Às vezes até quando eu preciso fazer call de vendas, eu já tenho a apresentação ali e agora a gente está mudando, né? Vou mostrar para vocês um mix ideal que vocês devem se atentar. E aí, beleza, começou a apresentação. Todo o processo de vendas, pessoal, ele é feito, toda venda ela acontece baseada na confiança. Então, se vocês compraram de mim, significa que em algum momento, num webinário meu, num story que eu produzi, numa caixinha de pergunta, vocês olharam e falaram, pô, cara, esse cara aí é verdadeiro, esse cara ali é real, ele roda, tem a agência dele na gringa, vou comprar a parada dele, né? E quando a gente está fazendo uma apresentação para o nosso cliente, é a mesma coisa. Ele quer saber se você não é maluco, você não vai pegar o dinheiro dele e correr, se você entende do mercado. E a melhor forma da gente fazer isso não é, tem que ter case, tem que ter prova social. Não. A melhor forma de você fazer isso é elevando o nível de consciência, tá? Então, assim, porra, toda venda é um processo onde você tira o cara de não estar consciente sobre as coisas e deixar ele totalmente consciente a ponto dele entender que a tua prestação de serviço é o próximo passo. Então, como que a gente faz isso? Tá? O que, que eu recomendo que você faça? Eu fiz essa consultoria com uma pessoa do Armada hoje. Deixa eu ver se eu... Cadê? Oferta, apresentação, calma aí, só um minutinho. Aí, beleza, show, achei. Tá. A primeira coisa da apresentação é elevar o nível de consciência, tá? E a gente faz isso da seguinte forma, tá? Explicando por que alguns projetos não vão para frente no mercado americano. Dou uma carteirada, tá? E a gente começa a explicar um pouco mais as dificuldades do mercado americano. Então, a gente bate muito na questão da campanha de mensagem. Por quê? Eu sei que o americano não usa o WhatsApp, e a vez que eu tentei fazer tráfego ali pro Messenger ou pro Instagram, eu só gastei o dinheiro do meu cliente. E eu falo isso pro meu cliente. Falo, ó, eu cheguei a gastar $8.000 em campanha de mensagem para uma clínica que eu atendia, para ter uma conversão baixíssima, tá? Qual que é o problema? Um hack que eu vou dar para vocês, que isso aqui vale... Cara, isso aqui, sem brincadeira, esse hackzinho vale muito dinheiro, tá? Que eu vou falar agora. Se você se posiciona numa call de vendas como alguém que quer ajudar, que não precisa da grana e que tem uma intenção genuína ali de mudar a situação do cara, a pessoa fica muito mais suscetível a comprar de você. E como que eu faço isso? Tá? Como que a gente faz isso? João, seguinte, tá? Antes de te apresentar minhas coisas aqui, o que a gente vende, como que é a nossa entrega, eu preciso que você entenda algumas coisinhas sobre o mercado americano. Que independente se tu for virar meu cliente ou não, pelo menos você sabe como se portar e entender de fato o que realmente funciona. Então a gente já joga aqui uma parada, tipo assim, cara, eu não preciso de você, tá? Eu tô te ajudando porque eu sou muito legal, e independente se você vai ser meu cliente ou não, porque eu não quero que você seja enganado. A partir do momento que você entra com esse tipo de postura numa call, o cara já te olha com outro olho. Ele já te olha que você não é um cara desesperado para vender, que você não tá precisando, tá? Isso a gente só entende, isso é natural, tá? Eu não aprendi essa técnica com ninguém. A gente só entende depois que a gente não tá escasso financeiramente, tá? Beleza. Explico por que as campanhas de mensagem não funcionam mais. Eu falo da importância de ter uma estrutura comercial. Dou o exemplo. Pô, imagina tu vai numa loja de shopping. Pô, tu chega nessa loja de shopping ali, tu quer ver uma roupa, quer comprar alguma coisa, o atendente não tá lá. Não tem ninguém para responder na hora. Aí você olha, aí depois você sai da loja, você vai na praia de alimentação, você vai no cinema, e 2 horas depois chega o vendedor, ô meu,
Eu vi que você passou na loja aqui, eu olhei nas câmeras. Vamos lá que eu vou te mostrar umas roupas, pode ser? O cara já perdeu a vontade, já. E isso explica muito, porque as pessoas não respondem mensagens depois de você entrar em contato demorando horas para responder o WhatsApp dela. Isso explica muito, tá? É o mesmo conceito na loja de shopping, não vai fazer sentido nenhum, tá? A gente fala ali para ele, a gente meio que dá uma aula nessa parte, né, de organização comercial, se ele sabe qual que é o CAC dele, quantos clientes ele faz follow-up e quantos clientes chamaram ele no mês passado e não deram andamento, se ele chamou esses clientes, quanto tempo ele demora para enviar o orçamento, tá? E se ele chama a pessoa que não respondeu ele, quantas vezes ele chama essa pessoa que não respondeu ele. E aqui eu elevo o nível de consciência dele referente a financeiro. Falar, ó, outro erro do mercado americano que, cara, eu preciso te falar isso, tá? É que a galera não tem coragem. O pessoal tá disposto a fechar venda com você. Se você falar que só tem $200 para investir, os caras vão te cobrar e vão falar que $200 dá pra você dar, ele vai trazer resultado pra você, mas é mentira, tá? CPM nos Estados Unidos, a gente tá falando de 30, $40. Ou seja, se você atingir 1.000 pessoas ali, a gente tá falando de quase R$ 300, 250, tá? O custo por lead não é barato aqui nos Estados Unidos. E CAC baixo no início de projeto é difícil. Por quê? Porque a gente não validou criativo, porque a gente não validou campanha, a gente não validou conjunto, não validamos nada. Então eu não consigo, com pouquíssima verba, testar estratégia criativa, fonte de tráfego diferente. É impossível. Tá? E aí, depois que você leva o nível de consciência do cara, você começa a explicar como funciona o seu trabalho. Tá? E aí você pode, tá? Isso aqui é uma sugestão que eu vou dar para vocês. Tá? Vocês podem ter uma explicação do funilzinho aqui, bonitinho, igual eu fiz, só que aí eu vou pular para outra apresentação, tá? Que a gente está misturando as 3 apresentações aqui para vocês entenderem como que vai ser a nossa apresentação ideal. Tá? Em breve a gente vai ter ela pronta. Beleza. Essa foi uma outra apresentação que a gente fez, tá? Basicamente a gente passava a visão geral dos serviços que a gente executa, tá? A gente falava um pouquinho, explicava sobre a questão do funil de vendas, tá? Falava um pouquinho dos entregáveis, explicava o que era o Google Local Service. Exemplos de anúncios, a gente mostrava para o cliente exemplos de anúncios validados, os funis que a gente já fez, funil de quiz, funil de desconto, funil de oferta ali, sweepstake, automação, a gente explicava para o cara o que era uma missed call text back, nutrição e retenção ali na Go High Level. E aí depois a gente passava por um cronograma de implementação. Então, ó, anotem essas coisinhas que eu vou falar para vocês, tá? Depois que você passa a parte falada da reunião de vendas, primeira coisa é levar o nível de consciência, com aquela primeira apresentação que eu mostrei para vocês, tá? Segunda coisa é vocês mostrarem como que funciona a entrega de vocês, tá? E aí depois que você mostra como que funciona a entrega de vocês, e aí eu vou mostrar uma outra apresentação, eu sei que está um pouquinho confuso, mas se vocês anotarem que a sequência certa que eu estou falando, vai ficar mais claro, tá? Depois que vocês mostram ali os entregáveis que vocês fazem, né, como vocês fazem ali, é importante que vocês entrem o cronograma de implementação, ele é crucial, tá? Vocês terem ali, porque o cliente, ele gosta de comprar projeto. Então, você mostra o que você vai fazer a cada mês ali. Mas antes, uma coisa que a gente não estava fazendo, que aí já é a nossa nova apresentação, é ancoragem, tá? A gente não estava fazendo ancoragem, a gente não estava colocando os riscos da pessoa fazer sozinha, tá? E aí, basicamente, deixa eu abrir a nova apresentação aqui para vocês. Então, basicamente, tá? Sendo muito direto ao ponto aqui. O que a gente está fazendo? A gente eleva o nível de consciência do cara. Isso aqui a gente vai passar para o final, tá? Depois que a gente explicar os entregáveis. Explica, né, sobre entrega de resultado para o cara. Explica para ele como que funciona o nosso ecossistema, né? De montar a oferta de valor, gestão de processos, estratégia, acompanhamento de vendas, funis. Beleza? A gente fala da Go High Level, então tudo que está incluso ali,
dentro da Go High Level, no nosso snapshot, quando ele assina, quando ele vira um cliente nosso, tá? E aí, beleza, a gente fala os entregáveis. Isso aqui, tá? Isso aqui é muito antigo e, porra, já era pra gente ter isso faz tempo. Mas essa ancoragem ela é extremamente necessária ter dentro de uma apresentação. Então, ó, iniciar a apresentação elevando o nível de consciência, tá? Depois, demonstrativo da oferta, do que você entrega. Riscos de fazer sozinho. Ancoragem. Cronograma com entregáveis, que a gente vai colocar na apresentação que não tem ainda, tá? E entra o pitch com quebra de valor. Então, anotaram aí? Conseguiram pegar? Deixa eu ver se alguém não. Não tá aberta para geral, é só para o pessoal da Legacy, tá? A ancoragem é no final, antes de mostrar a oferta, né? Então, ó, elevar o nível de consciência, mostrar como funciona a entrega, tá? Então, ó, elevar o nível de consciência, mostrar como funciona a entrega, riscos de fazer sozinho, ancora e entra com o pitch com quebra de valor. Cadê? Boa. A ancoragem tem que ser no final, né? Quem perguntou aí. E aí, aqui, ó, nesse caso, tá faltando algo que a gente vai mudar também, que é literalmente como a Full Sales vende, né? Ter quebra de preço para fechar em call. Então, vamos supor que a gente coloca aqui 1.297 mais um setup de $200 e o cara, se ele fechar em call, a gente tira o setup e tira os 297, fica $1.000. Se ele fechar com você ali na hora, tá? Isso é estratégia de quebra de preço mesmo, para pegar ali o compromisso do cara. Ah, Lucas, o cara não tem agora, ele só vai ter daqui 7 dias. Pega um sinal. Pega um sinal e amarra o cara no contrato, entendeu? Faz ele assinar o contrato, pega o sinal, se ele for pagar depois de 7 dias, tá tudo bem. Ou, enfim, vai pagar amanhã, tá? E aí, o que eu recomendo para vocês, aqui que vocês podem fazer? Vocês podem usar a estratégia de trial de 30 dias como downsell. Se o cara ainda está vendo que o cara está tendo uma certa resistência, se a pessoa, cara, você está vendo que ele quer fechar, mas falta ali um empurrãozinho, tá? Você pode falar, ó, então a gente vai fazer o seguinte, pra gente bater o martelo aqui, tá? Você vai pagar o setup pra gente estruturar a ferramenta, colocar todos os processos ali pra você. Galera que chega atrasada. Vocês são foda, mano. Tá? Você vai pagar o setup, a gente vai começar a trabalhar, tá? E não é agressivo não, tá, o desconto. Mas, ó, você vai pagar o setup, a gente vai começar a trabalhar, e você vai pagar depois de 30 dias a primeira mensalidade. Você pode usar isso como downsell, tá bom? O desconto não é agressivo não. E é literalmente, é um desconto de compromisso mesmo, tá? Pode colocar pouco, então, pode colocar 1.200 e tira 200. Ou de 1.000 passa para 900 ou 800, entendeu? É basicamente assim. Teve uma objeção que colocaram ali, tipo, eu preciso falar com a minha noiva. A gente não faz reunião sem os dois decisores estarem na ligação, tá? Isso é um mantra interno. Então, na parte de pré-qualificação do funil, quando a gente entra em contato com o cliente, não só para confirmar a call, a gente vê se a pessoa é a decisora do projeto e se vai participar. E no começo, a gente já faz essa pergunta também. Porque se não tiver os dois decisores na ligação, a gente nem continua. Porque a gente já sabe que vai vir essa objeção. Tá? Então, da parte da ancoragem para o pitch, me expressei errado. Não entendi, César, a tua pergunta. Tá? Então, assim, galera, basicamente, qual que é a minha recomendação para vocês, tá? Bolar uma promessa, tá? Bolou a promessa, faz um funil qualificatório de quiz com a tua promessa ali na headline. Vê realmente, quem for qualificado já manda direto para o agendamento da reunião.
O cara agendou a reunião, faz uma pré-qualificação ligando para ele. Tudo bem que para ele agendar a reunião, é importante que no calendário você faça todas as perguntas necessárias. O faturamento dele, e no quiz, tá? No quiz já vai estar respondido, beleza? Mas você pode fazer outras perguntas, por exemplo, que o cara não põe no quiz. Porra, aonde que fica a empresa dele, o Instagram, o website da empresa dele, tá? Então, isso vocês podem colocar antes do cara agendar a reunião. Algumas informações extras para você conhecer a empresa do cara, tá? Então, porra, beleza, fez o quiz, pré-qualificação, depois que o cara agendar a reunião, a SDR tem que pegar o telefone, usa a automação que a gente tem na Click Pandora, que liga automático assim que o cara agenda. A SDR pegou o telefone e faz a pré-qualificação. Entendeu? Liga, confirma as informações que ele colocou no quiz e vende o agendamento feito já. Como que a gente vende o agendamento feito? Mostrando que a gente vai mostrar para ele, falando que a gente vai mostrar para ele algo validado para o nicho dele. O cara ele tem que se sentir curioso o suficiente para comparecer na ligação. Não só curioso, mas sim tem que bater na curiosidade, no desejo para o cara comparecer, melhorar o comparecimento. Tá? Hackzinho que eu peguei também no evento. Agendou a reunião, faz um grupo no WhatsApp para firmar o compromisso. Você, o teu SDR e o cara. Que é mais uma forma de lembrar. Todos os envios ali da Click Pandora, tanto de e-mail, WhatsApp, lembrete, tudo tem que estar configurado nas automações. Importante também. Chegou na call, faz esse passo a passo que eu acabei de falar da apresentação de vendas. Cara, é muito difícil vocês não fecharem, tá? Vou responder algumas perguntas agora de vocês, antes de eu mostrar para vocês o que a gente quer fazer, como que a gente vai mudar a Legacy um pouquinho, né? E o que a gente vai colocar no Armada de extra, enfim, mostrar um pouquinho para vocês o que a gente está mudando dentro do programa. E sobre o português, é apenas clientes brasileiros com público brasileiro, Lucas? Não, cara. Tá? Vamos lá. Você vai atender brasileiros nos Estados Unidos. Tô achando que você não viu nenhuma aula, hein? Porra. Você vai atender brasileiros nos Estados Unidos que atendem americanos. Entendeu? Aí a entrega, aí você pega uma LP pronta na Click Pandora, faz as coisas em português, depois usa o chat GPT, criativa a mesma coisa, tá? Tem aulinha lá. Consigo fechar um contrato de 1K dólar investindo R$ 1.000? Pode ser que sim, pode ser que não. Não existe verdade absoluta. Provavelmente não, tá? Não sei. Você perguntar isso, significa que você não tem tanta experiência no mercado. Você não tem tanta experiência no mercado, eu começaria cobrando um pouquinho menos, tá? Para você fechar contrato com mais facilidade. $700, $600 para. Aí depois que você pegar a mãe ali, tá? Uma oferta dá um privilégio quem fecha em call. Isso gera economia do meu time em ficar te enviando mensagem. Economia. Isso, é isso aí. Não, mas tá certo, é isso mesmo. O pessoal, o Roland colocou aqui, economia do time, economia de tempo, repasse de desconto como bônus, é uma boa. Tô vendo a galera tendo uns BOs com Clique Pandora lá no grupo. Cara, na real, mano, a galera é muito preguiçosa, tá? Vou ser bem sincero aqui. O pessoal quer suporte no WhatsApp pra fazer por eles, tá? Na grande maioria. Então, assim, tem aulas dentro da Legacy, tem um curso da Funil AI que é a mesma interface. Quem tá rodando não tá tendo problema nenhum, velho. E olha o que a gente faz aqui. Eu tenho consultoria individual, a gente presta uma consultoria para agências grandes em São Paulo. A galera tá rodando liso, velho. Liso, liso, liso. Tá? Quais as métricas nessa campanha que você rodou? 83 leads, 23 agendamentos, 6 no-shows e 10 contratos. Quanto foi gasto? R$ 5.000 foram. Desculpa, $950 foram gastos. A campanha foi aberta segmentada, no Armada você descobre. Ai, ai. Aí vocês são foda, hein, porra. Galera, sim, ó, vou ser muito sincero pra vocês, tá? Sim, eu vou. Cara, pra mim, tá? Eu vou. Agora, quem tá falando aqui não é o Lucas, mentor de vocês, tá? É o Lucas, é empresário. Não, não vai, Caroline. E eu vou explicar o porquê pra você, tá? Agora. A gente chegou à seguinte conclusão aqui, né? Hoje, vender a Legacy
vender a Legacy, do jeito que eu vendi bastante ali ano passado e tal, e vender infoprodutos no geral, tá? De R$ 1.000, R$ 2.000, não tem sido, não tem, não é que tem valido a pena, né? Mas não tem, é, é, eu tô colocando gente no mercado para ser meu concorrente, tô colocando muita gente no mercado, e hoje a gente tem muita coisa validada que pra gente só tá fazendo sentido compartilhar realmente com quem não paga o conflito de interesses. É isso aí. A gente só tá querendo compartilhar. Eu fiz essa aula, né, com vocês para explicar um pouquinho sobre isso, tá? E o porquê que a gente tá não tirando o pé, né? A gente não vai parar é, de ajudar o pessoal da Legacy, nem nada. Mas por que que eu compartilho o, as coisas que a gente está fazendo somente no Armado? Porque é um grupo menor, é um número menor de pessoas. Essas pessoas realmente, porra, elas pagam mais ali para ter o meu acesso, para me ter no WhatsApp, para trocar ideia comigo, para, enfim. Então, o que que a gente entendeu aqui? Que ficar sempre, o tempo inteiro, ali atualizando a Legacy, o que tá lá funciona, tá? Só que as coisas novas que eu vou fazendo, cara, por exemplo, os meus criativos novos, eu não tenho como disponibilizar para 3.000 pessoas. A segmentação que eu fiz, que eu achei uma segmentação diferente, eu não tenho como disponibilizar para 3.000 pessoas, ou para 5.000, ou para 10.000, para 20.000. Imagina a lambança que vai ficar o mercado. Então a gente chegou numa seguinte conclusão que, pô, todas as coisas novas que a gente for validar, todas as coisas diferentes, a gente vai trazer uma vez na vida, outra na morte aqui na Legacy. E no Armada, a cada 15 dias, a gente consegue, de fato, mostrar para vocês o que a gente está fazendo. Por quê? Porque é um número menor de pessoas, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? E já tem muita gente me perguntando como que entra no Armada, como que faz para participar. Eu vou mostrar para vocês o que a gente está mudando no programa, tá? O que a gente está fazendo de diferente agora. A gente está botando um foco maior lá. A gente trouxe um CS, estamos montando grupos individuais. Na boa, assim, a gente está chegando num nível hoje. Eu conheço todos os mentores de agência na gringa e eu boto minha mão no fogo. Inclusive, eu pago se eu encontrar alguém que está fazendo e entregando coisas do jeito que a gente está entregando. E fazendo funis, implementando coisas, porque todos os outros gestores ali, mentores de agência na gringa, ainda estão na campanha de WhatsApp. Ainda. Eles não. Ninguém tem essa visão estratégica de funil. Pouquíssimas pessoas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente está mudando no programa, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do que é o Armada. Deixa eu abrir uma apresentaçãozinha para vocês aqui. Ai, é tanta aba, velho. Olha, eu vou te falar. Vamos lá, vamos lá. E lógico, galera, essas calls que eu faço aqui, pô, eu fico feliz, entra bastante gente e tal, é um over delivery, assim, eu quero que vocês tenham resultado, porque, pô, se vocês tiverem resultado, eu vou ter resultado também, porque eu tenho depoimento, eu vendo mais, então, assim, eu vou, lógico, não vou deixar de trazer calls para vocês, mas vai ser com uma frequência muito pequena, tá? Então, essa aula que vocês estão assistindo, a galera do Armada já assistiu, o pessoal já está executando, inclusive, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês agora, pra vocês entenderem as mudanças, tá? O que e exatamente, quem tem resultado ali, quem tá um pouco mais sério no negócio, acaba entrando pro Armado. Eu vou mostrar para vocês aqui, nessa apresentação, o que a gente está estruturando, tá? Estruturando não, já está rodando tudo isso aqui. Tem coisas novas que a gente vai colocar. Show, beleza. Então, ó, vamos lá. Deixa eu diminuir isso aqui. Boa, tá. Basicamente, o conceito que a gente tem entendido cada vez mais é que quem tem um funil rodando não tem nenhum, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois, e é igual fonte de renda, tá?
Quando a gente só rodava o WhatsApp, custo ficou muito alto, parou de funcionar, você vai e fica na merda. Quando eu só estava rodando funil de prospecção automática ali, de reunião automática, às vezes a parada foge do controle, o custo fica muito alto, que nem eu estava pagando R$ 400 por uma reunião, e aí você vai e fica na merda de novo, tá? Então a gente já testou vários funis separados. Hoje eu estou estruturando dentro da agência um processo comercial, inclusive, a gente vai abrir escritório presencial no Rio de Janeiro e parte do escritório aqui em Santos também, tá? Para a gente estruturar squads de funis de inbound. Então, por exemplo, a gente vai ter funil de WhatsApp, vai ter um time só cuidando do funil de WhatsApp, a gente vai ter um time só cuidando do funil de quiz, a gente vai ter um time só cuidando do funil de reunião automática, tá? E aí esse empilhamento de funis a gente vai fazer passar por um setor de pré-vendas, um setor de vendas, como a gente tem para a gente vender os serviços, tá? Então, hoje, né, junto aos nossos sistemas que a gente tem na Go High Level, que é ali toda a parte de CRM, automação importante, 8 pontos de contato de follow-up que a gente criou, quem está na Clique Pandora já tem acesso a isso, tá? Se o cara não respondeu ali, o teu WhatsApp, ele já entra no follow-up automático, sem que você precise ficar se matando, chamando a pessoa, automação para no-show, enfim, tá? Junto aos processos que a gente tem de pré-vendas, processos de vendas, tendo aqui, fechando o nosso ecossistema, tá? Em resumo, né, todo mundo que está aqui, que quer ganhar grana com a agência na gringa, você precisa ter uma máquina ali de gerar demanda qualificada, ter um processo de fechamento de vendas e entregar resultado para esse cliente. O que a gente tem feito com o pessoal do Armada de diferencial da Legacy, tá? Como que a gente lida com a galera que está lá, tá? Então, ó, primeira coisa, esse negócio do Zoom é muito ruim, cara. Fica aparecendo na tela aqui, fala chato. Então, a primeira coisa, né, em relação aos entregáveis aqui do Armada, o que a gente faz? A gente mudou completamente o processo de antes. Você entrou para o Armada, você vai ter uma call de onboarding com o nosso CS, para ele liberar alguns acessos para você e te explicar como que vai funcionar todo o programa, tá? Nessa primeira call, o nosso CS, ele marca uma call comigo, tá? Entre a pessoa que entrou no Armada e eu, para a gente fazer um plano de ação individual. Hoje eu fiz um plano de ação onde eu faço várias perguntas para você para te indicar qual que é o melhor caminho em relação a investimento, em relação a funil, e a gente monta nessa mesma call um Trello de implementação, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6, enfim, tá? E aí você vai seguir esse plano de ação que a gente fizer dentro dessa ligação, tá? Depois disso, para quem já é da Legacy, né, já tem a maioria das trilhas liberadas, mas vocês recebem trilhas novas ali, estando no Armada, tá? Eu tô dando para quem é do Armada 6 meses de Clique Pandora, com meu CRM, minhas automações, as minhas landing pages e calendário integrado. Vocês ganham acesso, tá? A gente tem uma pasta no Drive com os meus melhores criativos por nicho, os meus melhores públicos no Facebook. A minha apresentação de vendas, por exemplo, esse Frankenstein que eu mostrei hoje para vocês, tá? A gente vai chegar numa apresentação final ali, a gente está melhorando a nossa apresentação, tá? Isso a gente vai disponibilizar para a galera do Armada, tá? Acesso, a gente está gravando calls novas, tá? Nesse modelo de fechamento diferente. Então, a atualização dessas calls de vendas novas, elas vão para o Armada também, tá? Você ganha uma call individual, né? A gente está... Até comentaram no probleminha o que aconteceu, que o nosso suporte trocou, a gente está finalizando a contratação do outro suporte, está em treinamento, está desenvolvendo, para depois a gente trazer essa pessoa para o grupo, tá? Então, talvez esse seja o probleminha que o pessoal tem comentado da Clique Pandora, mas a gente está dando prioridade para quem é do Armada para fazer uma call individual de Go High Level, tá? E mostrar o que deve ser feito dentro da ferramenta. A gente tem hot seat a cada 15 dias, então semana passada a gente falou sobre os resultados desses funis, eu mostrei todos os criativos, mostrei os públicos, mostrei tudo, tá? Mostrei ali detalhadamente o nosso CRM, como que a gente fez a separação, né? A gente foi no detalhe mesmo, tá? A gente vai trazer aulas com convidados especiais, grupo de WhatsApp exclusivo, individual, que isso aqui na boa, isso aqui foi eu já estava querendo fazer isso faz tempo, então você que tá no ar, você que entra no Armada, você tem um grupo individual comigo e com o CS. E tudo que você precisar, você pode pedir nesse grupo que a gente arruma, tá? Relacionado à agência na gringa ali.
Lucas, eu tô com clientes de tal nicho. Você tem alguma coisa aí? A gente vai lá, caça um report de algum cliente nosso e manda para você. Então, assim, é um corta-caminho sinistro, tá? O grupo do grupo, né? Então, assim, da galera que tá reunida no Armada. Você me tem como sócio de aluguel, basicamente. Depois dessa call de planejamento, você tem mais uma call comigo para escala, tá? Para a gente melhorar ali as suas campanhas, as suas métricas, os seus números. Sempre que você fizer criativos, escrever criativos e editar, montar criativos novos, você manda no nosso grupo individual. E eu dou ali um check neles para ver se tá bom, se eu mudaria alguma coisa ou se eu faria algo de diferente, tá? Check nas suas campanhas também. Então, tá rodando anúncio, gostaria de ter a minha ajuda ali do que fazer nas tuas campanhas? Cara, é só mandar no grupo, a gente vai falar, cara, troca isso, desativa essa campanha, isso aqui tá ruim, faz isso, tá? E lógico, para quem precisar de ajuda, a gente também está disponibilizando uma call individual com o meu time para subir a sua primeira campanha, com base no planejamento que a gente for fazer, tá? Você vai ter acesso ao meu WhatsApp, então em breve eu tô mudando um pouquinho, né, a, a minha disponibilidade, né, realmente tá muito difícil para mim dar conta de agência de infoproduto, curso, mentoria, então a gente está focando, né, em só realmente dar uma atenção para a galera do Armada, principalmente no meu WhatsApp pessoal. Eu não consigo responder todo mundo da Legacy, é humanamente impossível, tá? E você pode tirar dúvidas individuais comigo também, tá? Vocês ganham mais um ano de Legacy, tá? E a gente tem alguns bônus também, tá? Aí uma imersão de escala sistêmica com o Leandro. Então, porra, pra quem tá com algum problema na vida pessoal, relacionamento, pai e mãe, cara, essas 4 horas aqui vão ser as horas mais fodas que você vai se dedicar para se desenvolver como pessoa, tá? Vocês ganham também o ingresso do evento presencial, tá? Que vai acontecer em junho ou em julho. A gente vai fazer o Inner Circle Armada, que é um evento só do Armada, tá? Só da galera mais sinistra ali, que provavelmente vai acontecer antes ou depois do evento normal em São Paulo que a gente vai fazer. Eu acredito que seja antes, tá? Quem tem sócio consegue entrar, os dois, dentro do programa. E aí a gente está em análise, né? A gente está desenvolvendo coisas novas aqui, que é o Sales Booster. Tá? A gente está desenvolvendo 3 swipe files do zero à entrega de resultado dos clientes nos principais nichos, tá? Quais ofertas a gente roda? Quais são as copies que a gente usa ali nos anúncios? Qual a segmentação? Quais são os criativos e qual a landing page? Para dar resultado para cliente. A gente está criando 3 swipe files dos principais nichos, tá? Dentro ali do Notion, para entregar esses processos para quem é do Armada. Porque vocês vão ter funil de prospecção validado, apresentação de vendas validadas e também entrega de resultado para cliente validado. Tá? Isso é uma coisa que o pessoal cobra bastante e a gente está desenvolvendo esse Sales Booster, que é esse swipe file com tudo, tá? Com todo passo a passo. Tá? A gente está desenvolvendo também um curso gestão da agência. Tá? Toda a parte operacional ali, como que você faz a gestão de funcionários, gestão de equipe, parte comercial, como é que é as nossas deles, o que que a gente faz, quais são as nossas métricas. Então a gente está desenvolvendo um curso, tá? Isso só vai ficar disponível, tudo que eu estou mostrando aqui só vai ficar disponível no Armada, tá? Não vai para Legacy isso, tá? E o Smart Report dos 3 principais nichos. Então, por exemplo, sempre que alguém me pede alguma coisa, Lucas, estou com um cliente de house cleaning. Se tem alguma coisa validada ali, você vai ter um Smart Report do que a gente está rodando para o cliente de house cleaning. Com as métricas das campanhas, quanto que a gente está gastando, quantos leads a gente está tendo, taxa de conversão. Eu já mandei no grupo da Legacy print desse Smart Report, acho que 1 ou 2 vezes, tá? E a gente está fazendo o maior número de reportes possíveis para vocês terem acesso também, beleza? Bom, Lucas, como é que eu participo do Armada? Tá? A gente tem alguns pré-requisitos. Para você participar do Armada, você tem que ter pelo menos R$3.000 para investir em tráfego, tá? Para prospecção, senão a gente não te aceita. E você precisa passar por uma call de pré-aprovação. Eu cometi, não gosto de falar dessa forma, tá? Mas lá atrás eu cometi o erro de colocar quem tinha dinheiro para pagar. Não vai ser assim, tá? Você precisa estar no momento, ali no timing, tá? Ter o dinheiro para investir em tráfego e conseguir executar as coisas que a gente vai te passar. Porque senão, a gente coloca uma pessoa para dentro,
que não agrega, que não executa, que não faz nada e às vezes até reclama, tá? Então, cadê? O que que eu vou fazer, tá? A gente está em 77 pessoas, tá? A gente tem, se eu não me engano, eu que vou atender, tá? Eu acho que eu tenho 8 horários na minha agenda, ou 10 horários, enfim. Eu vou mandar o link, vocês vão ver que literalmente só tem isso de horário. Vou mandar o link da minha agenda para vocês. Se fez sentido para você, tá? Lucas, é muito caro, não é? A gente vai entender o teu momento ali, tá? Mas assim, é uma parcela tranquila, perto do que a gente entrega, tá? E a gente está cobrando por parcela agora, isso vai facilitar a entrada de alguns, tá? Então eu vou mandar o link do meu calendário aqui. Se você não agenda a porra da reunião, se você não tem 3 mil para investir, você vai perder o meu tempo, o teu tempo e alguém que poderia agendar, tá? Então, se você não tem 3 mil para pôr em tráfego, faz lá o primeiro cliente em dólar, prospecta na unha, vai sangrar, vai suar, vai. Pegou o dinheiro, beleza, aí investe. Não, tudo bem, não precisa ter o dinheiro agora. Tipo assim, até você botar o funil no ar, que vai demorar uns 20 dias para você botar conforme o nosso planejamento, entendeu? Não é assim também, precisa ter 3 mil amanhã, não. Tá? Você precisa ter uns 3 mil para colocar no mínimo ali no mês. E lógico, o projeto começando, vai demorar uns 15, 20 dias ainda para você colocar essa grana. Então não é imediato. Quanto mais dinheiro, melhor, tá? Para pôr em tráfego. Se vocês tiverem 5 mil, 6 mil para colocar no primeiro mês, porra, top, muito mais rápido de validar. Beleza? Isso, 3 mil mensal, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou liberar o meu calendário aqui. Quem fez sentido, agenda, tá? Não agende se você não entra nos pré-requisitos. Para não perder o meu tempo, para não perder o teu tempo, tá? Me dá um minuto aqui que eu vou pegar o link do calendário. Cacete. Tem 3 horários na quarta-feira. 1, 2, 3, 4, 5 horários na sexta-feira. 3 horários na terça-feira. Eu vou mandar aqui para vocês. Eu vou mandar aqui no chat. Tá? Vou responder as perguntinhas que vocês tiverem agora. Deixa eu subir, peraí. Você faz um estudo do mercado para a pessoa, você faz os criativos? Não, eu não faço nada. Não vou fazer nada de criativo para você. Você vai olhar os meus criativos, vou te mostrar exatamente o processo que você tem que seguir para fazer os seus, só que você vai ter os meus para se basear, tá? Você que monta suas apresentações de venda, copy sim, o design não, tá? Para quem é o Armada, para quem já tem agência e time, ou para quem tem no campo de batalha, para quem tá no campo de batalha, cara, tem gente no Armada que sim, é sozinho, tá? Só que tem os 3 mil para investir e tem um frilo outro ali, mas assim, o ideal, tá? É que esses 3 mil, 4 mil reais de tráfego que você coloque, não doa tanto no teu bolso, tá? Que não seja o teu último dinheiro, beleza? Para quem tá começando a prospectar, inbound nos Estados Unidos e começa a atrair leads desqualificados, mas ainda assim quer atender para gerar case. Se o motivo da desqualificação for o lead não conseguir investir 1.000, você acha que faz mais sentido oferecer uma implementação de... Faz sentido você ter um downsell. Eu sempre recomendo para todo mundo ter um downsell, tá? Pode passar o contato do designer. Eu posso te passar um freela que a gente já fez, porque o nosso designer é interno, tá? Posso te passar um freela, pede no grupo, quando a gente liberar da Legacy lá. Tem um freela lá que às vezes a gente, quando o nosso designer, porque o nosso designer é fixo, tá? Mas a pessoa é muito boa, tá? Para quem quiser alguma informação do Armada, a gente vai fazer a call e eu vou entender se é para você, tá? Não adianta nada eu passar aqui para vocês, fazer pitch, não vou fazer pitch aqui, lógico, mostrei os entregáveis aqui, mas não vou rodar checkout, nem nada. Então, para quem faz sentido, para quem quer entender como é que é o Armada, agenda a call comigo. A gente tem, se eu não me engano, 10 ou 11 espaços. Eu acho que vai dar, porque não vai ser todo mundo que vai agendar nem fudendo, tá? E aí eu te explico, né? A gente te explica. Sou eu mesmo que vou atender. Então, a gente vai saber se você tá na hora de ir para lá ou não,
Fechou? Galera, aproveitem aí esses últimos minutinhos para tirar dúvidas comigo, cara. Se vocês estão rodando aí alguma coisa, estão com alguma dificuldade, aproveitem, cara. Vou ficar mais uns 15, 20 minutos ali tirando dúvida de vocês. Manda no chat aí, se quiser. Manda no chat que é mais fácil, que eu consigo ler e responder ao mesmo na hora. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu posso tomar meu banho, jantar e partir. Hoje tá com 60, tem uma galera ainda aqui, hein? Caralho, bastante gente. Ô, Lucas. Oi, quem fala? Oi, é da mentoria Viver com Calma. Meu nome Pô, é mas Kate. fala só nome, pô. Meu nome é Kate. Deixa eu te perguntar. Oi. Eu perguntei se você faz os criativos, mas não pra gente, como aluno mentorado seu, mas pro seu cliente. Entendi. Para os clientes da agência? Sim, a gente faz os criativos para os clientes da agência. A gente tem um editor de vídeo ali, um designer, enfim. Sim. Entendi. Inclusive, a gente já tem vários modelos de criativo. Por exemplo, nesse swipe file que a gente entrega no Armada, a gente tem uma cacetada de modelo de criativo pronto já. Entendeu? Que funciona, né? E aí, óbvio, a gente sempre pega material do cliente e nesse swipe file, né, que a gente está montando no Notion, e tem lá toda a explicação, né, de como que é o criativo que converte para um determinado nicho. Mas a gente faz para os clientes. Se você já Uhum. E aí você faz algum tipo de análise de mercado para o seu cliente também? Comparando com os concorrentes dele? Olha, na qual pós-onboarding, né, a gente faz uma análise, sim, a gente dá uma estudada nisso, mas a gente já traz para o cara na call pós-onboarding o que a gente já tem validado para o nicho dele, se tiver algo validado para o nicho dele. Se não tiver, aí tem que fazer um estudo mais aprofundado. Mas se a gente já tiver coisa, por exemplo, house cleaning, flooring, enfim, os nichos mais normais que a gente atendeu de porrada, a gente já mostra para o cara, ó, a gente fez isso para outros clientes e funcionou, a gente vai fazer para você também, tá? Mas, por exemplo, às vezes cai, tipo, porra, uns nichos nada a ver, aí tem que fazer pesquisa, aí não tem jeito não. Uhum. Tá massa, obrigada. Tamo junto. Deixa eu ver as perguntas que agora caiu um monte. O Armada, quem quiser, agenda call. Pô, mas, galera, na boa, não vou fazer pitch aqui, tá? Por que acredita que dificultou os fechamentos no início do ano ao invés de melhorar pós-eleições? Cara, porque a galera ficou muito preocupada ali, porque querendo ou não, por mais que a galera tenha negócio lá e esteja legal, alguns deles, tá? Os funcionários desses negócios, na grande maioria das vezes, estão ilegais. E também. É o quê? Não entendi. Não, enfim. E também os Estados Unidos tá passando por uma recessão. Então, cara, é um mix de várias coisas ali. A galera realmente, estrangeiro, né, ficou preocupado com a administração Trump, mas, sendo bem sincero, vendo o que a gente viu em todos os anos passados, sempre teve deportação, sempre vai continuar tendo. É que realmente a base do Trump era super a favor disso e precisou dar uma. Então o pessoal ficou com medo de investir. Eu lembro que a gente fechou cliente no começo do ano que pediu para desistir sem a gente ao menos começar por conta disso, tá? No início é melhor direcionar para o WhatsApp ou Quiz, depende de quanto você tem para investir, tá? Mas com os valores que a gente teve, eu diria que Quiz. Eu tenho zero experiência, mas quero ir para cima da vida profissional. Posso agendar ou melhor seguir os passos da Legacy primeiro? Luana, eu vou te falar, vou ser bem sincero para você, tá? Por mais que eu queira vender e ganhar dinheiro, se você tem zero experiência, tipo assim, zero, crua, não sabe nada, eu recomendo que você passe pela Legacy primeiro, tá? Eu já peguei gente crua no Armada, mas assim, eu não sei o quão cru você tá? Tipo assim, não sei se você não sabe tráfego pago, se você não sabe nada, zero, você tá falando zero experiência. Agora, se você já sabe rodar tráfego, se você, sei lá, é um pouco boa de comunicação ali,
beleza, aí tudo bem. Pô, o Eric e a Júnia, eles entraram, o Eric era CLT, a Júnia, nem lembro o que ela rodava na época, eles passaram de 25 clientes no Armada, entendeu? O Wilson tá com 42 clientes, também começou, não tinha nada. O Diego, pô, já passou dos 100 mil dólares faturados. Então, assim, uma galera começou de baixo, mas sangue no olho, entendeu? Se você não sabe nem tráfego, nada, aí eu recomendo que você assista algumas coisas na Legacy, tá? Vai liberar a gravação da aula? Não sei. Compensa prospectar sem tráfego, pegando contatos no Google Meu Negócio, páginas. Cara, não é questão de compensar e não compensar. Vale a pena se você tá sem grana e fizer isso, só que é muito chato, tá? Eu sou uma das poucas pessoas que fala a verdade. Eu odeio prospecção ativa, eu acho um porre, entendeu? E beleza, isso tem que ser feito, né? Você tá sem grana. Vamos ter mais lives frequentes aqui na Legacy, estamos com saudade. Pô, mas tem que entrar pro Armada, velho, que lá até a cada 15 dias. E ainda tem resenha. O que fazer para ligação de qualificação do pessoal no Zeu? Tem que ter número americano? Tem uma aula na Legacy, tá, ô Lucão? Disso. Não precisa ter número americano, não. Mas tem uma aula lá. Na Legacy mesmo. Tem uma coisa validada para Spray Foam. Tava conseguindo ter um bom resultado aqui com o cliente. Esse mês tá um lixo. Canadá, esse. Ô, Felipe, eu preciso ver com o Anderson, cara. Eu acho que não temos, viu? Qual a melhor estrutura para quem tem 3K para investir? Mas dá para colocar uns 4. Quiz. Quiz. Crua real. Sou bom em comunicação. Assisti umas aulas da Alex, mas nunca rodei nada. Vou seguir seu conselho. Tamo junto. Boa. Ó, ô Luana, faz o seguinte, tá? Assiste lá o Google Local Service, entende como é que é o funil de prospecção, bota a parada pra rodar e tenta vender só Google Local no começo, que é fácil de executar, tá? Comecei lá em novembro do ano passado, 3.500 investidos, quebrava ao longo desses meses. Fui rodando com R$ 50 por dia, rodava R$ 10, em torno de 45 leads, fiz umas 4 reuniões, mais 0 fechamento. Acho que o meu problema foi quebrar esse investimento por um período muito longo, com toda. Também, tá? Porque 3.500 para ter 4 reuniões, você, além de ter quebrado, você não consertou algo que está. Porque assim, ó, investiu, não é para vocês gastarem muito dinheiro em validação. Colocou a parada do funil no ar, botou R$ 100 por dia lá, tá usando o WhatsApp, por exemplo, custo da mensagem quanto que é? 30 a R$ 60. Criativo bateu R$ 60, não teve mensagem, desativa, testa outro. É muito difícil você bater 3.500 com qualquer funil e não validar um criativo. Muito difícil, tá? Compensa rodar anúncios para o Reino Unido ao invés dos Estados Unidos? Ó, eu não cheguei na conclusão se compensa ou não ainda, mas eu vou voltar a testar, tá? Eu vou voltar a testar. O pessoal da Armada tava até me cobrando para testar isso. Eu vou voltar a testar. Eu tenho um feeling que compensa. Austrália, o fuso é muito foda. 12 horas, sem chance. É uma merda. Esquadrias, não. Só rodei um pouquinho. Cara, fiz um teste há muito tempo atrás. Para alguns países nórdicos e tal, mas não deu bom, não, mano. Você gastou R$ 60 no criativo, na campanha de WhatsApp, não teve lead, é óbvio que pode desativar. Tem aula disso. Às vezes eu tenho a sensação que vocês não assistem. Turma, ó, quem quiser me chama aí no. Dá um toque aí no WhatsApp, qualquer coisa. Eu demoro para responder, mas eu respondo um dia. Meu, você tá interessado, quer entender um pouco mais, agenda call lá. E aí a gente explica para você se não fizer sentido, beleza. Em 30 minutos ali a gente vai saber, menos de 30 minutos a gente vai saber. Fechou? Beijo no coração de vocês. Eu queria muito trazer mais aulas aqui, só que porra, mano, caralho, é foda, é muita gente aí, não dá pra eu. Infelizmente eu tenho que ter essa separação, mano.
Uma bosta. Até pelo lado empresário, né? Só entram 100. É isso aí. Boa, fechou. Valeu, turma. Tamo junto, velho. Beijo pra vocês, se cuidem. Tomar um banhozinho aqui, vou comer um. Acho que bater um japinha. E é nóis. Valeu. Recording stopped.